Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. É um grande prazer, então, estar aqui com vocês. Eu sou a professora Joyce e nós teremos uma aula de continuidade, algumas que nós já vimos anteriormente, que são justamente dos textos normativos. Recordam-se disso? Lembre-se que nós estudamos até mesmo um pedacinho aí, um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Venham comigo, então. Primeira coisa, para que servem as leis? Vocês já pensaram que o que aconteceria se no nosso país não houvesse leis? Vocês já pensaram o que será? Como seria, né, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país sem leis? Né? Por que será que eu preciso das leis? Então, observem, olha, as leis elas servem para demarcar tanto os direitos, né, aquilo que nós temos direito, quanto os nossos deveres, ou seja, as nossas obrigações, certo? Direitos e deveres esses, tanto que o Estado deve promover, né, quanto nós enquanto cidadãos. Nós também temos direitos e deveres. O Estado tem direitos e deveres e nós também. Como assim o Estado? Esse Estado com letra maiúscula quer dizer o quê? O governo, né? Os órgãos públicos, aí vamos dizer da prefeitura, né? A Câmara Municipal, eu tenho, então, seja em Barretos, municipal, Estado de São Paulo, né, o estadual, e a nível do Brasil, seria justamente o nacional, tá? Então, eu tenho direitos e deveres, eu tenho leis em todas essas esferas públicas, tá? E elas são fundamentais para garantir uma convivência harmoniosa, para que nós todos consigamos viver bem e de uma forma democrática, que todos sejam iguais, tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Infelizmente, nem sempre isso acontece, e é justamente por isso que nós temos que conhecer os nossos direitos. Nós temos que conhecer, cumprir sim os nossos deveres enquanto cidadãos, mas também conhecer os nossos direitos. E olha essa imagem. Nós vemos aqui pessoas que estão fazendo passeata e lutando por eles, lutando por liberdade, por exemplo, que é um dos maiores direitos que nós temos, tá? Então, conheçam sim as leis, conheçam sim os direitos de vocês e não se esqueçam de cumprir os deveres. E aí, as leis, como acabamos de ver, é um tipo de texto prescritivo. Vocês se recordam quando nós falamos de prescritivo? O que será um texto prescritivo? É justamente aquele que estabelece o que deve ser seguido. Ele fala como as pessoas devem agir, como elas devem proceder, tá? Seja de uma forma mais séria como uma lei, caso eu transgrida aí, eu vou ter uma punição, posso inclusive ser presa, né? Seja um aspecto de norma, né, que deve ser seguir uma norma do clube, uma norma da escola, né, é uma norma, ela tem aí consequências também caso não siga, mas ela não tem tanto o aspecto da lei, né, de uma punição mais drástica. Ela pode ser também regras, como uma regra de um jogo, ou uma regra, por exemplo, de boa convivência na sala de aula, ou um mais suave ainda, como orientações, como orientar da melhor forma de proceder, e caso você não siga essas orientações, você poderá ter alguma consequência negativa, poderá acontecer alguma coisa ruim, mas não é obrigatório que isso ocorra. Então, nota que em todos esses textos prescritivos eu estou ditando, estou falando como que o outro deve agir, certo? Seja que ele pode ser obrigado a fazer isso, ou sendo apenas uma sugestão, uma orientação. E aí, como que deve ser, então, a linguagem de um texto normativo? Será que se eu vou escrever, né, um regimento para um clube, ou a norma, a regra de um jogo, ou mesmo uma lei, será que eu tenho que me preocupar com essa linguagem? É uma linguagem comum? Será que é a mesma que eu posso escrever nas redes sociais, por exemplo? A mesma que eu escrevo, às vezes, lá no WhatsApp? Do mesmo jeitinho eu produzo um texto normativo? Não, né? Então vocês, tenho certeza que vocês responderam aí não. Por quê? Porque esses textos normativos, eles são formais, certo? Existe uma formalidade. E toda vez que eu tenho um texto formal, seja falado ou escrito, eu preciso usar sempre a norma padrão. Qual que é a norma padrão? É aquela também chamada de norma culta, que seria a linguagem usada
nas situações mais formais, que eu tenho que seguir ali as regras de concordância, eu tenho que escrever corretamente as palavras, eu não posso usar gírias, né, expressões do nosso dia a dia. E eu tenho que ser também, nesse tipo de texto, claro, vamos supor que você vai escrever você inventa um jogo e vai escrever uma regra para ele. Você não pode fazer regras que não sejam claras, aquilo. Senão, a pessoa que for jogar, ela não vai conseguir se orientar bem. Já pensou uma lei, então? Eu não sei se eu posso ou se eu não posso fazer isso com a lei. Não, ela tem que deixar muito bem claro. Essa clareza, ela é fundamental. Além disso, nós temos outras características também de um texto normativo, como a concisão. Olha só, a imperatividade e a ordem direta. Nós vamos falar então com mais detalhes sobre esses três e vocês vão ver exemplos de como isso facilita na compreensão dos textos, tá? Bom, primeiro deles, a concisão. Já ouviram falar sobre ela? O que será um texto conciso? Bem, observe essa imagem aí, olha, para ir do ponto A até o ponto B. Existem duas formas propostas. Na primeira, ele faz várias voltinhas, tá? Ele vai e volta, tá? Na segunda, ele vai direto. Em qual deles que se usou, vamos supor que se fosse uma linha, em qual deles que se usou menos linhas de ir para o ponto A para o ponto B? Justamente o segundo. O segundo, ele foi mais objetivo, mais direto e, por isso, mais conciso. Então, quando só utilizamos as palavras necessárias, né, escrevendo aí de uma forma breve e sucinta, nós estamos sendo concisos. O nosso texto está conciso, sem ficar dando voltinhas, sem ficar acrescentando elementos desnecessários, quando tenho, então, objetividade. E também quando eu vou ter esses textos, eu não vou ficar usando adjetivos, advérbios, eu vou usar somente aquelas classes de palavras que são fundamentais para a compreensão. Vamos ver exemplos? Então, primeiro, uma frase prolixa. O que será prolixo? É justamente o contrário de conciso. Parece aquela imagem da voltinha, que ela fica acrescentando várias coisas que não vai direto no assunto, que usa palavras desnecessárias. Então, vamos lá, olha, as crianças de qualquer idade não poderão viajar por lazer, estudo, motivo de saúde ou outro, para fora da zona urbana ou da zona rural do município em que residem e onde fica a comarca, se não tiverem acompanhadas do pai, da mãe ou de ambos, ou mesmo de um responsável por elas, a não ser que também tenha conseguido uma autorização dada pelo juiz. Então, a primeira coisa, olha a pontuação. Eu escrevi aí um parágrafo inteiro, bem extenso, bem longo, usando apenas um ponto. E ele deu muitos exemplos, então, da mãe, do pai, de ambos, né, fora da zona urbana, da zona rural, do município. Então, assim, ele ficava dando exemplos e podia ser muito mais claro e mais direto. Observem como uma frase concisa é bem mais fácil de compreender. Olha, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca, que seria o município, onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável. Não precisa ficar dando exemplos de quem seriam esses pais ou responsáveis, né? Sem expressa autorização judicial, ou seja, sem que o juiz tenha autorizado. Olha, ele disse exatamente as mesmas coisas, mas sem ficar, né, pormenorizando, dando muitos exemplos desnecessários. E ficou muito mais fácil de compreender. E o que seria a ordem direta? A ordem direta está relacionada aí também com as aulas de gramática que nós vimos. Vocês lembram de análise sintática, a função que aquela palavra tem dentro da oração? Então, o que é a ordem direta? É quando eu tenho primeiro o sujeito e depois o meu predicado. E mesmo assim, como que vai estar o meu predicado? Primeiro o verbo e depois o complemento dele. Né? Que seria nos predicados verbais, o meu objeto, e nos predicados nominais eu vou ter o predicativo. Então, quando eu tenho essa sequência, eu tenho uma ordem direta. Então, por ser mais direto, é mais objetivo e logo é mais claro, facilita a compreensão. Então, a ordem direta ela é a mais usada, é a mais comum e é mais fácil de entender. Quando eu inverto a ordem das palavras, quando eu inverto isso, fica bem mais difícil de entender, tá? Vamos ver exemplos, então? Observem aí, ó. Ordem inversa. Caso as diversões e os espetáculos públicos sejam classificados como adequados à faixa etária das crianças e dos adolescentes, eles poderão neles ingressar.
Então ele falou que se o espetáculo for adequado, as crianças poderão participar, o adolescente. Mas olha o meu sujeito, a criança ou o adolescente, ele está lá embaixo. Olha como ficaria muito mais simples assim, né? Toda criança ou adolescente, sujeito, né, terá acesso, o meu verbo, ao quê? O meu complemento verbal, ó, as diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Então ficou muito mais simples, mais fácil de entender. E a imperatividade? O que será a imperatividade? Lembra-se quando nós estudamos um pouco do modo imperativo? Né? Era sempre aquele que dizia o que o outro deveria fazer, fosse uma ordem, um conselho, né? Um pedido, implorando ou dando uma orientação. A imperatividade ela vai ter essa característica. Só que nos textos normativos não tem tanto modo imperativo, mas ele tem justamente, ele diz, ele dita o que o outro deve fazer, como que o outro deve agir. E é por isso que coloquei essa imagem, né, mostrando como se fosse dando uma ordem, tá? As leis, elas expressam uma obrigatoriedade, elas vão ter esse tom de ordem, sim, eu tenho que seguir, se eu não seguir eu vou ter sérias consequências. E como que eles vão marcar essa obrigatoriedade? Já falei que não é com um verbo imperativo, mas eles vão usar o presente, o futuro do indicativo e também o verbo no infinitivo. Essa imperatividade, então, olha, com o modo indicativo, vocês se recordam sobre ele? O modo indicativo, nós temos 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, o imperativo é aquele que expressa uma certeza. Então, quando eu vou fazer um texto normativo, uma lei, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, tá? Ele pode aparecer, então, no presente, que é aquela ação que está ocorrendo naquele momento, né? No momento que foi escrito, que foi falado, que foi lido, ou no futuro, quando eu tenho certeza daquela ação também, né? Eu tenho certeza que aquilo vai acontecer no futuro, tá? Olhem os exemplos. No presente do indicativo, ó, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Quando ele fala essa lei dispõe, ou seja, essa lei está decretando, né? Nesse momento agora, a partir de agora isso está valendo. Então, a partir do momento que ela foi aí escrita, que ela foi promulgada, né, foi colocada em vigor, e por isso que usou o presente do indicativo, tá? E também, como nós já vimos, o futuro. Olha, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então, tá falando aquilo que não deve ocorrer no futuro. Então, se essa lei for cumprida, nenhuma criança será objeto disso. Então, é dar como uma ação certa que vai acontecer no futuro, tá? Porque caso não aconteça isso, o responsável terá uma punição séria, tá? Outra forma, então, que nós já falamos, de ter essa imperatividade que aparece na lei de dizer o que o outro deve fazer, é justamente usar um infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele que é o verbo ação puro, o nome do verbo, lembra? O amar, correr, partir, por exemplo. Ele vai expressar essa ação pura, tá? Sem tempos, sem falar que no presente, no futuro e assim por diante. Ele vai ser sempre terminado em R e são usados, muitas vezes eles preferem usar os verbos a usar, por exemplo, um substantivo. Seria, por exemplo, ao invés de falar brincadeira, eu coloco brincar. Às vezes é mais direto usar um verbo do que um substantivo. Vamos para o exemplo, então, de um infinitivo. Olha, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, em vez de falar a participação da vida, ou então a brincadeira, a prática de esporte, não, brincar é como se fosse mais objetivo também usar no infinitivo, tá? E agora, vamos lá, vamos escrever. O que vocês têm que falar, então? Olha essa imagem, o que vocês estão vendo aí? Símbolos aí, ícones de redes sociais. Redes sociais muito comuns, como o Facebook, Instagram, como o Twitter, o YouTube, Pinterest e assim, entre outros. Tá? Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas redes sociais. E aí, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever o Estatuto do Jovem Usuário de Redes Sociais.
Então, o jovem que vai estar usando as redes sociais, como ele deve agir? Lembra que estatuto ele é feito para um grupo específico, por isso que é um grupo do jovem. Como será que o jovem age que não deveria agir? Que sugestões, que conselhos, que orientações vocês vão escrever nesse texto aí? Então vamos lá, olha, a primeira coisa, você vai escrever, né, um estatuto do jovem usuário de redes sociais, certo? Então, como ele deve agir nas redes sociais. E aí, ele deverá ter orientações, então, sobre o que o jovem, né, que é o usuário dessas redes, deve ou não deve fazer, como ele deve agir, tá? Assuntos possíveis que vocês podem abordar aí nos artigos. Cyberbullying, que nós já falamos, vocês já fizeram atividade sobre isso em outras aulas, né? O bullying na internet. Fotos reveladoras, né? Quantas pessoas às vezes colocam, né, às vezes um decote muito grande, ou fica colocando aí de roupa de banho, tirando foto, ou por foto demais, ou por fotos da casa, de uma viagem, né? Que tipo de fotos que seria interessante você colocar, muitas, poucas, que sugestões você daria? Encontros, marcar encontro pela internet, será que é seguro? Será que eu sei realmente, quando alguém me manda, eu conheço alguém pela internet, aquela foto, será que ela é real? Então, que cuidados que eu devo ter? Ficar colocando que eu vou viajar, ou mostrando, né, coisas de valor na minha casa, ou colocar dados como endereço, é muito possível que haja sequestros, assaltos, golpes. Então tem que ter muito cuidado, né? Fake news, será que tudo que eu leio, será que eu posso acreditar que está lá? Será que a rede social é a melhor forma de ter notícias sérias? Será que os sites específicos aí de jornais não são melhores para isso? Então tem que tomar muito cuidado com fake news. Excesso de tempo gasto. Tem pessoas que passam o dia inteiro nas redes sociais e acabam deixando de fazer outras coisas. Então vocês podem abordar entre esses e outros assuntos. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo. O jovem, ao usar as redes sociais, deve garantir que não fique mais de 2 ou 3 horas com seu aparelho eletrônico, para que não perca oportunidades de outros tipos de lazer, como ficar com a família e passear. Então, exemplo, eu criei um artigo, uma sugestão do que fazer. Outro exemplo que eu poderia falar, o jovem deve ter muito cuidado com o tipo de foto que publica em suas redes sociais, uma vez que as pessoas terão uma imagem sobre ele a partir das fotos que ele publica. Certo? Então, são exemplos que eu bolei agora, mas que vocês vão ter tempo aí para escrever pelo menos 5 artigos, 5 orientações do que deve ou não deve fazer nas redes sociais, tá? Então, vocês vão escrever aí esses 5 artigos de uma forma clara, objetiva, né? Com imperatividade, formalidade, lembrando-se sempre de usar a norma culta da língua. Entenderam? Ficou claro? Espero que vocês façam uma produção de texto bem legal e a gente se vê então numa próxima aula. Tchau, tchau!